Sem o ataque titular, o professor Márcio Fernandes procura nova configuração para o ataque tricolor, que vai enfrentar o Guarani neste sábado no Brinco de Ouro da Princesa. Série B do Campeonato Brasileiro terá 2 jogos nesta quarta-feira, jogos da quarta rodada. E a Série A bola vai rolar nesta quarta e quinta-feira pela quinta rodada. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Como é que você configuraria esse time do Sampaio para o confronto diante do Guarani? Diga para nós aí, torcedor, como você faria o time, a escalação, o esquema de jogo? Sabemos que sem o Pimentinha e sem o Ítalo, e o Sampaio com todos aqueles jogadores no departamento médico, e aí compreende-se os laterais, com o Ítalo, que era o eventual substituto do Pimentinha pelo lado direito, fazer a composição do time pelo lado esquerdo, mas pode ser que o Márcio Fernandes tire aí uma ideia boa para dar uma ajustada nesse time, com o Vitinho caindo lá pelo lado direito. Ele não viu o Vitinho jogar pelo lado direito, ele viu sim o Vitinho jogar contra o Juventude pelo lado esquerdo, mas aí tem o Matheus Martins, que está jogando muito bem, que tem entrado bem, que marcou um golaço. Isso aí é um atenuante para o professor Márcio Fernandes dar uma oportunidade de início para o jogador? Sim, é um atenuante. O que mais a gente poderia dizer aqui? Vinícius Cascais. Ele entra no time no comando de ataque, porque até então o artilheiro do Campeonato Pernambucano foi contratado do Afogados de Ingazeira, não teve aquela grande oportunidade. E ele ainda tem o Patrick, né, que pode também configurar no ataque do Sampaio Corrêa. Então tem essas peças para o professor Márcio Fernandes se definir por 2 ou por 3, dependendo, né, para o ataque do time tricolor, dependendo da forma que ele vai mandar o time a campo. No sistema de meio de campo, não creio que haverá mudanças. Eu estou gostando muito do time do Sampaio, com essa formação do líbero, que fortalece também esse sistema na marcação, e com o Luiz Otávio como o volante do time ali no meio de campo, com os 2 meias abertos, ou ora abertos, ora fechando pelo meio, que é no caso do Neto, Paraíba e do Massinho. Creio que o Sampaio está indo bem. E como o próprio professor já disse que não vai fazer mudanças nesse momento mirabolantes no Sampaio, ele tem que ser inteligente para trazer o time equilibrado para os jogos. Isso é legal, isso aqui é importante. Esse conhecimento que você tem, fazer alterações para tentar fazer com que o jogador assimile o seu esquema de jogo, o seu sistema, não é a melhor hora, não é o melhor momento. Ainda mais porque o Sampaio Corrêa vem de um bom equilíbrio diante do CRB e vem com um time que se superou diante do Juventude nesse último confronto, após estar perdendo por 1-0, conseguir com um homem a menos uma virada espetacular. Os jogadores que entraram, eles terão hoje esse olhar, diria, carinhoso do professor Márcio Fernandes? Sim, terão esse olhar carinhoso do professor Márcio Fernandes para a configuração desse time. Então, se Ítalo, que o torcedor espera e que nós esperamos seja o grande artilheiro do Sampaio, ainda não está numa boa fase. Pela sua idade, atuou todos os jogos, ele vai ser poupado nesse momento pelo time tricolor. E aí você tem essas peças jovens que vêm crescendo de produção
E aí compreende-se todos, né? Compreende-se o Vitinho, você compreende aqui o Vinícius Alves, você vai ter o Patrick, que entrou bem em algum momento no time, você tem o Vinícius Cascais buscando uma oportunidade, e você tem também o Matheus Martins, que marcou aquele golaço da virada do Sampaio em cima do Juventude. Então o professor ele vai ter que estudar, botar a cabeça para pensar nesses treinamentos que estão sendo realizados no CT José Carlos Macieira, para ele ter uma definição daquilo que ele pode contar, daquilo que ele pode levar para ser um time bem equilibrado, ajustado diante do Guarani, que passa a ser um momento de instabilidade, um momento que não é bom, vindo de duas, eu gosto desse negócio de adivinho, vindo de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, foi para o time do, se não me engano, ganhou o Ceará, né? Ganhou o Ceará. Por o Juventude, o próprio Juventude, e também a derrota para o Sport Recife. Então o time do Guarani não vem nesse momento bom, com também jogadores no departamento médico, enfim, a gente vai buscar. E no próximo conteúdo eu vou trazer outras informações também aqui do Guarani Sporting Clube, né? O Guarani, o Bugre Campineiro, né? O Ceará Sporting Clube, galera, entenda-se aí, tá? O Guarani, então a gente vai trazer informações do Guarani aqui, que goleou o time do Ceará, mas que vem de duas derrotas aí nesse campeonato. O Sampaio tem que tentar explorar esse momento que não é bom, principalmente nas bolas altas. E aí, por isso que eu configuro aqui para você que a entrada do Joécio seria importante. O jogador que se posiciona muito bem nas bolas altas, quando é também para atacar. E do meu ponto de vista aqui, muita gente pedindo a saída do Joécio, pediu, mas o Joécio não foi o principal causador das derrotas do Sampaio Corrêa, do início ruim do Sampaio Corrêa. Muito pelo contrário, creio que ele vai dar um equilíbrio muito maior ao lado do Gabriel e ao lado do Gustavo Henrique, se o professor Márcio Fernandes vier com essa configuração de jogar com o líbero ali no Sampaio Corrêa, para ter os dois laterais avançando e compondo bem na marcação. Eu creio, volto a repetir, meu torcedor, que esse será um time bem equilibrado. Agora, a composição dos atacantes, vamos ver o que ele vai escolher e como vai escolher para o jogo diante do Guarani lá em Campinas no próximo sábado. O time do Sampaio Corrêa, então, vamos ver, foi um momento de apresentação, aí do técnico ainda chegou na segunda, trabalhou, foi apresentado, ontem de forma oficial, né? E aí, de forma oficial foi apresentado, e o nosso parceirão, o grande craque Afonso Diniz, ele esteve presente nesse momento do Sampaio Corrêa, momento em que o professor foi apresentado. Então o Afonso nos conta tudo lá da Bolívia Querida, nos traz aí a participação do professor. Diga para nós, meu craque Afonso Diniz. O Sampaio Corrêa agora está definitivamente de técnico novo. Mas Fernandes chegou desde segunda-feira, está trabalhando, conversas, reuniões, mas só ontem foi devidamente apresentado em entrevista coletiva e fez os seus apontamentos sobre essa chegada ao time tricolor. O treinador chegou com os seus apontamentos para a sua passagem na Bolívia Querida e comemorou esse novo desafio na carreira. Falar sobre o desafio, né? Eu já enfrentei vários desafios. O primeiro na minha carreira, que foi logo quando eu saí de uma equipe juniores para um profissional, foi o Santos Futebol Clube. Então o Santos estava na zona do rebaixamento, na Série A do Campeonato Brasileiro. E em cada divisões tem as suas dificuldades, né? Então a Série A, todo jogo é um clássico. E a gente tinha que tirar o Santos daquele momento e nós conseguimos. Então, a partir dali, os desafios foram imensos, né? E a gente conseguiu praticamente todos. Nós conseguimos os objetivos que a gente traçou. E falar da satisfação de vir dirigir o Sampaio, uma equipe tradicional de futebol brasileiro. Então, é muita satisfação estar aqui e a gente espera fazer um trabalho digno, né, do Sampaio Corrêa. O técnico Márcio Fernandes falou também sobre o grande desafio
de o que buscar no Sampaio Corrêa. A Bolívia Querida completando seu centenário, existe aquela responsabilidade específica do time tricolor em conquistar, de repente, o acesso? O que foi colocado na mesa para ele? O que o time do Sampaio Corrêa está pensando para a temporada? E quando perguntaram para ele durante a entrevista coletiva, e aí, acesso, etc. e tal, ele disse, olha, pisa no freio. O Sampaio Corrêa tem que pensar em fazer seus 45 pontos e garantir sua permanência. Vamos ouvir o que o Márcio Fernandes tem a falar sobre isso. Olha, primeiramente a gente tem que pensar na permanência do Sampaio, né? É um campeonato muito difícil, um campeonato que é longo. Às vezes a equipe começa tão bem e ele não consegue manter um segundo turno. E aí você que estava no pelotão da frente começa a estar no pelotão de trás. Então a primeira meta que você tem que ter é você somar 45 pontos, que eu acho que é o número que permanece no próximo ano na Série B. A partir daí você vai buscando, né, metas em cima de metas para alcançar um acesso. Não podemos chegar nesse momento que nós estamos, nós não começamos tão bem, né, em termos de pontuação, e já querer uma meta lá em cima, né, para o acesso. Isso é o pensamento, o objetivo de todos nós aqui que comandamos, né? Esse é o objetivo, levar o Sampaio à Série A. Mas para isso acontecer, a primeira meta que você tem que ter é manter o time na Série B, e para isso nós temos que somar 45 pontos. Por fim, o treinador falou também sobre a expectativa para o jogo de estreia. É sábado contra o Guarani, e como o Sampaio Corrêa vai com 3 zagueiros, o time do Sampaio Corrêa. Qual é o pensamento do técnico Márcio Fernandes? O Sampaio Corrêa vai com sua perspectiva de, por exemplo, não ter praticamente 5 jogadores do sistema defensivo. Fábio Aguiar lesionado, Alisson e Matheus Pivô em recuperação, e ainda tem o Léo, que está suspenso para essa partida, sem contar o Pará, que já vai ficar um bom tempo lesionado. Dá para ir com 3 zagueiros? Vai manter a formação? O que pensa o técnico Márcio Fernandes sobre esse confronto? Como eu falei, ainda não definimos isso. Eu só não posso falar para você que vou fazer uma mudança drástica na equipe. Isso eu não vou fazer, né? Então a gente vai conversar, até porque perdemos alguns jogadores, né? Eu vou, dentro do nosso plantel, eu estava tendo uma conversa até pouco instante de eu vir para a apresentação com os nossos analistas, com o nosso departamento médico, né? A gente faz sempre uma reunião antes para a gente saber a real condição dos jogadores, e eu não tive ainda acesso a esse relatório, né, que foi um pouquinho antes da reunião, então não deu para eu ter esse acesso dos jogadores que eu vou poder contar, e a partir disso aí sim montar o esquema tático da equipe e a formação que eu vou fazer contra o Guarani. Na programação do Sampaio Corrêa, treinamentos em São Luís ainda nesta quarta e quinta-feira. Sexta-feira, atividade já em Campinas, confronto diante do Guarani, no sábado às 5 da tarde, onde o Sampaio Corrêa vai estrear o seu novo comandante, Márcio Fernandes. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu craque Afonso Diniz, está aí trazendo as informações da Bolívia Querida. Então é isso, se eu fosse o professor Márcio Fernandes, eu colocaria Joécio no time. E aí eu ia buscar exatamente o entendimento lá no ataque. Continuaria com o líbero, no caso o Gabriel Furtado, que tem feito jogos magníficos, sensacionais. Inclusive pela nossa equipe foi, em algum jogo atrás, lá mais atrás, antes do Juventude, foi escolhido o craque do jogo. E no último foi o Marcinho. A configuração do meio de campo eu deixaria igual. E ali no ataque, ele vê, tem o Matheus Martins, tudo aquilo que a gente já falou. E eu creio que o professor ele é inteligente. O professor não vai dar murro em ponta de faca, né? O professor não vai rasgar uma nota de R$100, uma nota de 200, ele não vai rasgar, não é verdade? Então ele tem um equilíbrio e ele vai buscar a melhor solução para o Sampaio Corrêa desse jogo diante do Guarani. Espero, né? Esperamos todos nós. E aí por isso que eu quero que você interaja com a gente, que você dê a sua opinião, a sua participação. Ela é muito importante para a gente juntos, né,
buscarmos aí um entendimento para essa formação do Sampaio Corrêa e ver se o professor está comungando com o nosso pensamento a respeito aí desse confronto importante para o Sampaio. Sampaio conseguir trazer uma vitória diante do Guarani, lá de Campinas, não é fácil, não, claro que não é fácil, mas impossível não é. Não é. Embora os colegas digam lá de Campinas, porque com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas o Guarani não pode perder ponto para o Sampaio Corrêa dentro de casa. E por que não? E por que não? O que o Guarani é mais do que o Sampaio Corrêa, né? É aquela velha história que aquele grande comentarista lá de Pinheiro já diria, né? São 11 contra 11, quem marcar mais gol ganha, né? Tem que ajustar o time, tem que ir, são peças, são qualidades, são jogadores, são pessoas que crescem. E outra coisa, um detalhe importante, né? Ano passado, quem foi quinto colocado? Foi o Sampaio Corrêa ou foi o Guarani? Mesmo o Sampaio tendo perdido um jogo lá, foi o Sampaio Corrêa. Melhor campanha foi do Sampaio, foi do Guarani. Foi do Sampaio Corrêa. Então vamos para o jogo, sem essa, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas o Guarani não pode perder ponto para o Sampaio Corrêa. Sim, pode perder ponto sim para o Sampaio Corrêa. Futebol hoje vive uma outra história, uma outra... É diferente, né? Não é aquela história de você vai entrar em campo, já vai ganhar, já vai bater, já vai surrar. Não, isso está diferente hoje, né? Os tempos são outros, os tempos mudaram, né? Antigamente vinha o Flamengo aqui, sapecava no Sampaio Corrêa, no Moto, goleadas implacáveis. No profissional não é mais assim. Pode até ainda acontecer nas divisões de base, como aconteceu no jogo aí do Sampaio Corrêa com o Guarani, com o Palmeiras, no Sub-17. Sampaio já estava nas quartas de final da Copa do Brasil. Foi até bem longe o Sampaio, porque o investimento no Sub-17 do Sampaio está começando agora, galera. E nada de ficar atirando pedra, porque o Sampaio jogou com o Palmeiras e o Palmeiras mandou 12-0 para o Sampaio. A base do Palmeiras é completamente diferente de uma base do Sampaio. A base do Palmeiras tem tudo que o profissional tem. Tudo que o profissional tem o Sub-16, o Sub-17, o Sub-18, o Sub-20. Tudo é igual. Tudo que tem um profissional tem a divisão de base do Palmeiras. Sampaio Corrêa aqui luta para ter o seu treinador, para ter o seu sócio torcedor, que graças a Deus tem aqueles que verdadeiramente são apaixonados. E aliás, eu quero mandar um recado aí, salvo engano, nosso amigo Bernardo, se não for, me perdoe, meu amigo, participou ontem do Bola na Rede, inclusive o canal até retransmitiu o Bola na Rede de ontem, ele perguntando como se associar ao Sampaio Corrêa. Então aqui eu reforço, meu conterrâneo pinheirense, que você procure o site do Sampaio, está tudo lá no site do Sampaio, como você vai se registrar. Você nem sai de Pinheiro para você ser sócio do Sampaio através do site. E você, lógico, vai participar de tudo quando vier, vai pegar a camisa mais barata do Sampaio Corrêa. Tem tudo isso na Bolívia Querida, tá? O canal aqui é parceiro do Sampaio Corrêa, porque a gente vê a luta do Sampaio, vê a luta do presidente Sérgio Frota de ter um equilíbrio, minimamente deixar o pessoal aí com o salário em dia, o time ter tranquilidade de entrar em campo, tentar fazer as melhores contratações possíveis. Algumas são impossíveis, porque o teto vai muito além, mas enfim, é isso. Para ajudar o Sampaio, é fazer como nosso amigo lá do bairro do Campinho, onde já morei muitos anos também, lá em Pinheiro, se associar aqui ao Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então é isso, galera. Nada de atirar pedra, porque a divisão de base do Sampaio, porque o Sampaio foi goleiro. O Sampaio pegou logo o Palmeiras, logo quem o Sampaio Corrêa? No Sub-20 também pegou o Palmeiras. No Sub-20 o Sampaio está mais encorpado. O Eric tem quantos anos? Jogando, está com 16 anos, já está vendido, né, para o exterior. Ainda vai completar os 18, porque só pode sair agora com 18 anos aqui do Brasil, mas está vendido. Vê de onde? Qual é a base? Veja o tamanho da base que o Palmeiras tem. Nada de atirar pedra nessa meninada. Nós temos que dar força. E graças a Deus que o Sampaio hoje está disputando a Copa do Brasil com uma garotada aí que tem futuro. Pepeu, que tem 16 anos de idade.
já está jogando inclusive no profissional do Sampaio, né? Já foi relacionado para alguns jogos pelo professor Felipe Conceição, que saiu, inclusive teve no jogo lá contra o Cordino pelo Campeonato Maranhense, estava na relação, depois eu não sei se ele foi relacionado para outros jogos, mas nesse ele foi. Então veja que o Sampaio já tem alguns frutos, mas é claro que isso depende, passa muito pelo torcedor ir para o estádio, fazer o caixa que o Sampaio precisa para valorizar essa moçada, porque eu já vi muita gente atirando pedra no rádio, né, dizendo, o time perdeu de 12 para o Palmeiras. Cara, nada disso. Dá força para essa moçada, e acreditar que com a ajuda do torcedor o Sampaio Corrêa vai ter uma grande base no futuro, inclusive para o Sampaio Corrêa ter um crescimento muito maior no futebol. Olha, o Campeonato Brasileiro da Série B terá 2 jogos, já falamos isso no conteúdo anterior, mas a bola rola nesta quarta-feira. E o time do Ceará recebe o Vitória da Bahia e o Sport recebe o Tombense. Isso é jogo atrasado lá da 4ª rodada. A Série A do Campeonato Brasileiro, galera, ela tem aqui o seguinte, ela vai ter o Santos contra o Bahia nesta quarta-feira, 19 horas. Teremos também o Bragantino contra o América Mineiro, 19 horas. Internacional e Clube Atlético Paranaense no mesmo horário. Flamengo recebe 20 horas o Goiás no Maracanã. O Cuiabá contra o Atlético Mineiro na Arena Pantanal às 20 horas. Esse é o time que o Mateuzinho tá lá e tá marcando até gol, o Mateuzinho, hein? E Sampaio. Palmeiras e Grêmio lá no Allianz Parque, aqui jogamos, hein? Palmeiras e Grêmio. Cruzeiro e Fluminense, outro grande jogo, 21h30 no Mineirão. Amanhã teremos o complemento desta rodada, Coritiba contra o Vasco da Gama, 19 horas, lá no Couto Pereira. Teremos também Botafogo e Corinthians, 19h30 no Newton Santos, é o Engenhão, e é o time da Assunção Maria, o Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro. Fortaleza e São Paulo, que clássico de tricolores, hein, galera? Será na Arena Castelão, às 20 horas, complementando então essa 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, tá tudo certo, tudo limpo e liberado? Vamos acreditar na Bolívia querida, no Sampaio Corrêa, o time tricolor de aço, aí em busca desse resultado diante do Guarani, preparativos. Nós estamos de olho, estamos também de olhos bem abertos com o Maranhão Atlético Clube. Tudo isso, Sampaio Basquete, Maranhão Atlético, outras do Sampaio, do Guarani, virão no próximo conteúdo aqui do canal. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like para nós, compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.